I have a dream. Quando se conhece sua história, é impossível esquecer essa voz. Porque, depois de tanto tempo, suas palavras continuam a ecoar em nossos corações. Martin Luther King não fazia apenas discursos. Ele criou uma história épica, onde o povo negro era o protagonista. Estamos falando muito possivelmente do maior storyteller do século XX. A narrativa que ele precisava derrotar era a de que a América era branca e que os direitos civis eram um pedido. Mas ele não pediu, ele foi cobrar. E é aí que a história fica genial. Eu sou Everton Araújo e eu falo sobre storytelling. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série sobre os mestres do storytelling. Pessoas que contaram histórias transformadoras, que impactaram e inspiraram aqueles à sua volta. No vídeo de hoje, vamos dissecar as técnicas que Martin Luther King usou para conquistar corações e mentes e reescrever a narrativa moral de uma nação. Quando falamos de Martin Luther King, a maioria das pessoas se lembra do "eu tenho um sonho", mas você sabia que a parte mais genial da estratégia dele foi uma metáfora de negócios? O cheque sem fundos? In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. No início do discurso, King estabelece o conflito central da sua narrativa. Ele diz que os arquitetos da nossa república escreveram uma nota promissória, a Declaração de Independência, que garantia a todos o direito à vida, liberdade e a busca pela felicidade. Mas ele diz: a América deu ao povo negro um cheque que voltou, sem fundos. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. Lembre-se, eu disse no vídeo anterior que os maiores storytellers procuravam usar uma linguagem simples e metáforas. Dessa forma, é possível transformar ideias complexas em algo acessível. A metáfora do cheque sem fundos foi genial, e você vai entender o porquê. Primeiro, ele não está pedindo um favor, ele está cobrando uma dívida. Segundo, ele muda o enquadramento. Os negros não são vítimas pedintes, são credores legítimos. Terceiro, ele usa a linguagem que o próprio sistema mais respeita: dinheiro, contratos, para expor a hipocrisia moral. Ele não gritou, vocês são maus. Ele disse, vocês não pagaram o que devem. É a maior cobrança a um caloteiro da história. E ele conclui, viemos aqui hoje para sacar esse cheque. Isso é storytelling de mestre. Ele deixou de ser a vítima e se tornou o protagonista que veio cobrar a dívida. Ok, King estabeleceu o conflito, mas como ele nos convenceu a comprar a solução? A anáfora
é a repetição de uma palavra ou frase no início de sentenças seguidas. Não é só retórica, é hipnose. Ela pode ser usada dentro de um discurso hipnótico ou persuasivo, como ferramenta de indução e ritmo. King era um pastor batista. Ele não aprendeu isso em um curso de oratória. Ele aprendeu isso no púlpito. Essa repetição cria ritmo e ênfase, gera emoção e memorização, dá autoridade e musicalidade à fala. Não é só um discurso, é música, é um refrão. A cada repetição, a emoção da multidão cresce. Ele não está apenas falando, ele está liderando uma sinfonia. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Ele faz o mesmo com Now is the Time, Agora é a Hora e Let Freedom Ring, Deixe a Liberdade Ressoar. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children. Ouvir Martin Luther King é como olhar para um quadro. Ele pinta com palavras, sempre usando contrastes extremos para criar um mapa moral claro. Ele nunca diz apenas onde estamos. Ele mostra para onde vamos. Repare nas imagens que ele utiliza. Ele não diz segregação. Ele diz o vale escuro e desolado da segregação. Ele não diz justiça. Ele diz o caminho ensolarado da justiça racial. Ele fala da noite longa e solitária do cativeiro, contra o alvorecer radiante da liberdade. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak
to end the long night of their captivity. Ele cria duas pinturas, um inferno visual e um paraíso visual. Isso torna a escolha óbvia. Você não precisa concordar com a política dele. Você só precisa querer sair do vale escuro e ir para o sol. Ele torna a jornada inevitável. Finalmente, e talvez o mais importante, King raramente dizia eu, exceto no I Have a Dream. Ele sempre dizia nós. Nós não podemos caminhar sozinhos. E ele definia o caráter desse nós dizendo: não vamos satisfazer nossa sede de liberdade bebendo da xícara da amargura e do ódio. E ele foi mais longe. Ele conectou esse nós a duas histórias que todo americano já conhecia de cor: o sonho americano, o cheque sem fundos, e a Bíblia, a história do Êxodo. Ao comparar a luta deles à saída dos hebreus do Egito, ele elevou o movimento. Não era mais um protesto civil, era uma jornada bíblica. Ele deu a cada pessoa na multidão um papel em uma história épica que já estava destinada a vencer. Toda grande história precisa de um final. E o storytelling de Martin Luther King tem o clímax mais poderoso de todos. Seu último discurso: eu estive no topo da montanha, feito na noite anterior ao seu assassinato. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Ele tinha a intuição, um pressentimento. Ele sabia que ia morrer. E ele usa o storytelling para preparar seu povo para isso. Ele conta uma história. Ele diz que Deus lhe deu a chance de ver toda a história humana. E ele escolheu viver naquele momento, em Mênfis. Ele valida a jornada deles. E então ele entrega o final. Essa é a metáfora final. Ele se torna Moisés, o líder que guiou seu povo pelo deserto e viu a terra prometida, mas sabia que não entraria nela. É o sacrifício final do herói. Ele está dizendo: a história é maior do que eu. Minha vida pode acabar, mas a nossa história, essa vence. Ele deu ao movimento um final, mesmo que sua própria vida tenha sido interrompida. Então, qual é a grande lição que Martin Luther King nos deixou? A lição é que a história mais poderosa não é sobre o que é ou o que foi, é sobre o que deve ser. King não estava apenas descrevendo a realidade, ele estava ativamente a reescrevendo. Ele nos provou que uma visão de futuro, pintada com as ferramentas certas, a cobrança do cheque, o ritmo da anáfora, o mapa moral do contraste, não é só entretenimento. É uma das forças de mudança mais potentes do universo. Ele capturou mentes e corações, contando uma história tão poderosa que inspirou uma nação e a colocou em movimento. Ele não vendeu um produto. Ele vendeu uma visão de futuro tão clara, tão justa e tão desejável, que milhões de pessoas se voluntariaram para serem as protagonistas dessa nova história. E é por isso que,
Mais de 60 anos depois, I have a dream. ainda é impossível esquecer essa voz. Muito obrigado por assistir ao primeiro episódio da nossa série sobre mestres do storytelling. Eu sou Everton Araújo e se você aprendeu algo novo hoje e quiser continuar nessa jornada comigo, considere se inscrever no canal. Ainda há muitas histórias para contar e muitas lições a aprender. Mas mais importante, qual foi a técnica de Martin Luther King que mais te impressionou? Você consegue ver alguma delas sendo usada hoje? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.